Olá novamente, estamos aqui com mais um Arbicast, esse é o nosso 17º episódio. A gente está muito feliz por ter você aqui com a gente. A gente mais uma vez tem um convidado muito especial que vai dividir um pouco do conhecimento e da história dele com a gente. Sempre temas que têm relevância aos serviços financeiros, aos pontos, clientes e produtos que o Banco Arbi trabalha e oferece aqui no mercado brasileiro. E mais uma vez ao meu lado está a Patrícia Claro. Obrigado, Paty, de novo pela sua presença e participação. Obrigada. A ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre um assunto muito importante e interessante no Brasil hoje, que é falar sobre crédito, falar sobre risco, qual que é o momento atual, falar um pouco de como é que a gente chegou até esse momento atual e como a gente está vendo daqui para frente com o nosso convidado, novas tecnologias, inteligência artificial, etc. E para isso eu vou deixar que a Patrícia apresente o nosso convidado mais especial. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Rô, por ter aceitado o nosso convite. Eu fui olhar as minhas mensagens e olhar os contatos para ver há quanto tempo que eu já te conhecia e faz bastante tempo, não vou entregar a idade. Não fale os anos. Mas eu lembro que a gente se conheceu lá em 2016, 2015, por aí, quando teve um boom de fintechs aqui no Brasil. E aí eu tô introduzindo isso aqui para falar que, pô, você é uma pessoa com mais de 15 anos de experiência no mercado, trabalhando em grandes corporações e agora já há um bom tempo empreendendo no Brasil. E você é uma pessoa que eu adoro sempre conversar com você, a gente sempre teve uma boa relação, então estou muito feliz que você está aqui com a gente. E aí, antes da gente passar aqui para toda a nossa pauta, a gente sempre gosta de perguntar, né? Quem é o Rodrigo? Então, se você puder se apresentar para nós aí, para quem está nos assistindo, vai ser bem legal. Legal. Não, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Paty eu conheço há décadas, o banco eu conheço há muito tempo. Legal. E aí esse mercado mudou muito, né? Desde que a gente começou essa jornada aqui. Eu sou o Rodrigo Cabernitti, eu sou cofundador e CEO da Giramais, que é uma startup que vai completar 10 anos ano que vem. Acho que a partir dos 10 anos que tecnicamente a gente deixa de ser startup. Olha só. Um certo faturamento que a gente até já passou. Legal. E a gente começou ali em 2017, né? A gente suspeita ter sido a primeira operação de Open Finance do país, porque o nosso primeiro negócio foi plugar na API do Mercado Livre, consultar os dados dos sellers para dar crédito securitizado para a PJ que vendia no Mercado Livre. Legal. Isso foi muito antes do Open Finance, né? E de lá para cá a gente evoluiu, né? Nesses 10 anos, desenvolveu muita tecnologia, pegou muito conhecimento de crédito. Hoje em dia a gente tem um dos principais plataformas de motor de crédito, motor para decisão de crédito no mercado brasileiro, né? Então, antes de começar a Giramais em 2017 com o Sérgio Spiller, que é meu cofundador, eu fiz carreira em banco de investimento, em crédito e em mercado de capitais. Comecei lá atrás no UBS, que era pré-pactual ainda, no Rio de Janeiro. Depois eu passei pelo Santander, que foi quando eu me mudei para São Paulo a primeira vez. E fiquei 10 anos no Standard Chartered, que é um banco inglês, que é bem conhecido por patrocinar a camisa do Liverpool, para quem gosta de futebol. De lá para cá foi uma história que foi... né, não foi aquela linha reta, mas a gente chegou bem longe até agora. Legal. E essa ideia do Giramais você já teve lá em Londres ou foi quando chegou ao Brasil? Como é que surgiu a ideia de criar a Giramais? Eu tenho meu lado meio nerd também. Então eu tava assistindo, no final de semana, assistindo Bloomberg na TV e tava tendo o Fórum Mundial. O Fórum Mundial, e na época o tópico era dados alternativos para crédito. Tá? Então, World Economic Forum em Davos, né? Aquele oba-oba, as pessoas mais importantes do mundo falando de dados alternativos para crédito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, sentei com o Serginho, que é um dos meus amigos de infância, e a gente olhou assim, pô, onde é que a gente consegue dados alternativos para crédito no Brasil? Tipo, qual o segmento, né? Bom, a gente resolveu ali que crédito PME era o que estava underserved, né? Não tinha oferta, os bancos não entendem, não conseguem crédito, e tem, né, milhões de empresas. A gente falou, pô, então vamos no PME. A gente começou a olhar todos os ecossistemas, onde é que tinha dados para a gente analisar, e o Mercado Livre parecia um lugar que já tinha uns 250 mil empresas vendendo produtos. A gente achou uma API que tinha um monte de informação. A gente falou, pô, vamos plugar nessa API, a gente monta um modelinho de crédito, a gente dá empréstimo.
A gente se olhou assim e falou, tá bom, mas a gente nem tem dinheiro para emprestar, né? E aí que é a vantagem de estar no Brasil, no mercado como brasileiro, que é um mercado muito profundo de mercado de capitais, muito sofisticado, e a gente conseguiu estruturar, né, uma das primeiras, né, estruturas de securitização de crédito, onde a gente conseguia offload todo o risco no mercado, basicamente. Então a gente nem entrava com cota subordinada, né? Tinha demanda para isso também. A gente começou assim, alguns anos, originando e cobrando crédito, e até chegar um momento que a gente começou a prestar serviço, principalmente para instituições financeiras no início, que a gente gostou bastante desse business também, né? Porque você, quando tem um funding caro para o crédito, né? Que é uma dificuldade, Sim. apesar de conseguir estruturar os instrumentos, é muito difícil, demora muito tempo, dá um trabalhão, e aí no final você tem a taxa não competitiva, porque, né, o Itaú e o BTG estão deitando e rolando no mercado com portfólios bilionários. Sim. Você está ali com 50 milhões de reais achando que é muito. E na hora que você presta serviço para portfólios maiores, você começa a ter um alcance muito maior. Você participa do mercado de uma forma muito mais, né, abrangente. E a gente gostou muito disso. A partir de 21, 22, a gente virou o switch totalmente para serviços. E de lá para cá, realmente, foi quando a gente se reorganizou. A gente começou a crescer aqui num mercado onde a gente é muito especialista, né? Que é automação de esteiras de crédito, motores decisórios. E hoje em dia a gente tem, né, uma plataforma tão completa e muito high-tech que consegue trabalhar com virtualmente qualquer produto de crédito no Brasil. Desde os produtos PF de cartão, consignado do trabalhador, que a gente tem bastante cliente. Claro, todas as linhas PF, mas também PJ. Então, Que é muito mais específico. o PJ é muito difícil. Então, assim, para PF tem plataforma boa, a gente com certeza está brigando ali nas cabeças. Para PME, a gente tem muita vantagem, né? No tipo de dado que a gente tem, no tipo de análise que a gente faz, nas ferramentas que a gente tem na plataforma. E mais recentemente a gente começou a entrar no middle também, né? Porque a gente conseguiu automatizar toda a análise de balanço, demonstrativo financeiro, com muita qualidade. Tem algumas soluções já, né? Talvez vocês ou quem está escutando já testou alguma coisa e não funcionou direito. A nossa, a gente lançou uma versão nova uns 2 meses atrás, está voando, assim. É mesmo. Então, a gente consegue chegar em mesas de análise para empresas um pouco maiores também. Legal. Então, a gente consegue participar de uma boa parte do mercado dessa forma. E a inteligência artificial, né, hoje em dia, assim, como que você, a empresa de vocês, acha que vocês vão disputar com o pessoal da mesa de crédito? Falar assim, pô, vai chegar um momento que não tem mais mesa, ou vocês vão ser um suporte cada vez maior para quem está na mesa? Como que tá esse momento? Eu acho que essa é a chave ali, né, da adoção. Em junho de 24, a gente lançou um produto que chama Toolbox, que é um motor de crédito, motor de decisão específico para crédito. Para todos os segmentos. Para todos os segmentos, PFPJ. Naquela época, a gente tinha dúvida se a gente lançava uma plataforma de IA para crédito ou se a gente montava um motor de crédito com um componente de IA. A gente chegou à conclusão que o mercado não estava pronto, que a gente não ia achar cliente, né? De lá para cá, e realmente a gente começou com um motor de crédito que o pessoal do crédito ia entender e 2, ia saber usar, porque o que tinha no mercado até então, principalmente um Serasa Power Curve ou um Vadu, que tinha bastante cliente em alguns segmentos, eles eram difíceis de usar para automatizar as esteiras. Você tinha que envolver dev, você não conseguia fazer na mesa. Então a gente lançou um negócio que era no code, no boxes e só na lógica. E foi super bem. E com o tempo a gente foi adicionando os componentes de IA e hoje em dia a gente meio que obrigou o cliente a usar IA. Então assim, você roda lá uma análise no dashboard, um CNPJ, um CPF, a análise vem e já é interpretado tudo por IA. Então o analista que está lendo, ele não precisa escrever tudo, ele não precisa nem olhar todos os dados, ele já tem uma análise feita por IA para ele usar como referência. Se ele quiser usar aquilo ou não como parecer final, é decisão dele.
Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que essas ferramentas como a nossa vão alavancar muito poder, né, analítico de analistas. Eles não vão ter que ficar buscando dados, organizando dados, fazendo spreads, isso daí é tudo automático já. Você bota lá o CPF no CNPJ, vem tudo pronto. E aí você consegue fazer isso na API também, de forma escalável para operações com ticket menor, né, no massificado, onde você também tem a IA rodando junto nas análises, né? Então você consegue ter ali regras decisórias, não só nos business rules, como eram as políticas de crédito até então, mas agora você tem regras em cima de pareceres de IA também. Tá. E aí você pode precisar menos do analista para esse tipo de coisa, ele acaba tendo uma função muito mais posterior ao que você deu de insumo para ele decidir ali, né? Exato, ele realmente vai analisar. Tá? Ele vai ter muito mais conteúdo, ele vai ter muito mais dado e ele vai conseguir produzir muito mais, que a parte chata, burocrática, a coisa que ele mais odiava, que era juntar os dados, ele não precisa fazer mais. É porque ele gosta de olhar e analisar. Exato, então, ele vai entender. A velocidade numa análise ficou muito mais rápida também. Seja uma IF, seja um gestor de risco. Tudo isso ajuda a quem também está precisando do crédito na ponta. Porque ele precisa disso normalmente com um tempo curto. Então você tem ideia lá de 2017 para cá? Qual que era a média de tempo para conseguir fazer isso hoje? Em termos de rapidez? Olha, tempo investido? Depende muito do que você está analisando. Mas eu vou te dar um exemplo até mais recente. Tem um cliente nosso que é uma das principais operações de cartão-benefício. Todo mundo aqui já teve um cartãozinho deles para almoçar antigamente. Espero que muitos ainda tenham, porque são nossos clientes. Importante. E eles têm uma área de crédito PJ. E eles calcularam quanto tempo eles demoravam para fazer uma análise, que inclui análise de balanço, por analista. Então, até ano passado, eles demoravam entre 3 e 4 horas para analisar um cliente. Ou seja, é primeiro olhar cadastro, SCR, os birôs, olhar o balanço, extrair alguns dados, fazer umas contas e ter um parecer. Hoje em dia eles gastam menos de 5 minutos. Por caso. E só demora 5 minutos quando você tem um demonstrativo financeiro que precisa ser analisado, que tem um processamento ali. Isso tende a ficar cada vez mais rápido, né? Inclusive, hoje em dia, esse mesmo funcionário, ele não vai trabalhar mais tipo caso por caso. Ele vai chegar de manhã, ele vai subir, sei lá, 30 demonstrativos lá na máquina, e aí, conforme for ficando pronto, ele está na fila dele ali, ele só vai dar uma olhada e ir aprovando assim no sistema. Então, ele consegue provavelmente produzir 20 vezes mais. Caramba. Com muito mais diligência, porque ele não vai fazer erros, né, de não prestar atenção em alguma coisa, deixar passar. E a gente está falando pro lado instituição, né? Que agilizou, tá mais rápido, você tem os analistas realmente mais na decisão do que no operacional. Mas e se eu sou um PME? Se eu tenho aqui o pessoal, né, empreendedor menor que está nos ouvindo, ficou mais difícil eles terem acesso a crédito dessas instituições financeiras por causa dessa complexidade ou ficou mais fácil? Ficou possível agora, né? Tá. Porque até pouco tempo atrás, os bancos eram muito seletivos no PME porque eles não conseguiam entender. A não ser que a PME e a pessoa física, né, o proprietário, é dono daquele, é cliente do banco há anos e tem todo o histórico lá, nesse caso, o banco sabe fazer essa análise muito bem. Mas se você tem uma empresa nova e por trás tem 2 a 3 pessoas físicas, tem conta em bancos diversos, não existia crédito para isso porque não tinha os dados, né? Agora você tem Open Banking, que ainda está sendo pouco utilizado para crédito, mas é o melhor dado que tem na conta. Você tem dados transacionais da Núclea, né, que são pagamentos, você consegue hoje em dia né, analisar. Os próprios dados de Banco Central estão muito mais disponíveis no mercado. E você tem dados desde redes sociais, de Google, né, que você traz ali. Tipo, uma plataforma você traz um Media Score, você consegue analisar de forma digital se aquela fachada faz sentido com aquele CNAE. Então, todas aquelas coisinhas que o analista demorava para fazer, automatizou. Então, realmente, assim, se você é um PME, tem uma empresa que existe, ela tem um negócio real, tipo, você só precisa de crédito, provavelmente agora você vai conseguir demonstrar que você merece um crédito.
Por isso você comentou, fica mais possível. Mesmo o Brasil sendo complexo, né? Como regulamentação, como questão tributária, e aí você tem sua vivência fora do Brasil. Então, o Brasil, de fato, é mais complexo no mercado de crédito. Queria um pouco da sua visão sobre isso. E a gente também pegar o gancho para poder falar de uma das coisas que também o Brasil é complexo, que é a questão de inadimplência. Então, queria primeiro te ouvir sobre esse comparativo PME Brasil e fora, como é que a gente... Qual é essa complexidade para crédito e tributário e regulamentação que a gente tem aqui. E depois um fator que alavanca a complexidade, que é a inadimplência. Sim. Olha, tanto no PF quanto no PJ, para operar crédito no Brasil, você tem que ter um nível, né, de informação, de segurança muito maior do que nos Estados Unidos, na Europa, em lugares da Ásia também. Por quê? Por causa de duas coisas principais, que é a inadimplência e fraude, né? Alguns anos atrás eu li uma estatística que era que 20% mais ou menos das fraudes digitais financeiras são no Brasil. Então, assim, a gente é muito bom nisso. Se a turma é tão boa nisso, a gente que está fazendo, né, a defesa de estudo, né, com as plataformas, com tecnologia, a gente precisa ter muito mais conhecimento, muito mais tecnologia também. Então, se você comparar uma análise de crédito digital no Brasil, seja para um Buy Now Pay Later na internet, seja para um crédito de pessoa física ou PJ, assim, você vai olhar muito mais itens no Brasil do que lá fora, né? E com isso, nesses últimos 10 anos que a gente vem fazendo isso, ficaram disponíveis datasets que não existiam aqui antigamente, que você consegue analisar também, né? A partir do momento que tudo foi para a nuvem, isso tudo é analisável. Então, hoje, as ferramentas como a GeraMais, se você comparar com plataformas semelhantes norte-americanas, europeias, a gente tem muito mais coisa do que eles. A gente tem muito mais dados, a gente tem muito mais agilidade, é muito mais parrudo. Né? Para você dar um crédito para uma pequena empresa no Brasil, cara, assim, você vai olhar muita coisa. Né? Nos Estados Unidos é meio que você joga uma rede assim, que ele levanta a mão, você joga um cartão em cima dele ali para ver se ele pega. Aqui não, aqui você tem que se proteger muito. E recuperar crédito aqui é muito difícil também, né? O arcabouço regulatório, assim, ele faz com que o credor tenha que gastar muito dinheiro e esperar muito tempo até ele conseguir na justiça recuperar um crédito legítimo. E às vezes ele ainda tem que pagar mais ali, porque o juiz achou que ele fez alguma coisa errada lá na CCB, tem um númerozinho errado. Né? Então, assim, é um mercado que no Brasil não é para amadores, mas é um mercado com muito potencial, um mercado que vem crescendo muito e está se sofisticando. Né? Você tem agora FDICs crescendo muito, né? Tirando um pouco da pressão dos bancos, você tem o cooperativismo de crédito crescendo demais, né? Que são quase bancos, sim, né? Mas é uma alternativa, né? Eu sempre analiso, né, o cenário de crédito olhando para bancos privados e bancos públicos. Sempre foi assim. Aí depois vieram as cooperativas. E agora você tem os FDICs. Né? E cooperativas e FDICs crescendo muito. E os bancos, né, que estão fazendo isso há 100 anos... estão mais retraídos, né? Eles estão com um pouco mais de medo, estão investindo muito em tecnologia. Então, assim, é uma dinâmica que faz o mercado inteiro ficar mais resiliente. Né? Antigamente, você, como banco, você dá um empréstimo para uma empresa, se tivesse um FDIC lá, provavelmente você ia achar ruim. Né? Se você era um banco médio e você quer dar um empréstimo para uma empresa, você fala, pô, o Banco do Brasil está aqui, o Bradesco está aqui, vou lá também. Hoje em dia você prefere ver o bancão, mais um banco médio e um FDIC ou dois. Aí você fala, pô, esse daqui está acessando o mercado bem. Essa dinâmica nova é muito boa assim, pro mercado como um todo, eu acho. Legal. Entendi. E agora, assim, a gente, então, você falou, né? São algumas nuances que nós temos aqui no Brasil de análise de crédito que não necessariamente tem lá fora, né? E aí você citou aqui um pouco também a de mídias sociais, etc. Então, hoje tem... vocês chegam também nesse nível de conseguir, de fato, olhar e isso acaba sendo importante
para essas empresas, principalmente novas, né? A gente tem vários cases lá nos nossos parceiros que às vezes chegam e aí eles estão constituindo uma empresa, querem um cartão de crédito, querem ter uma antecipação de recebíveis, etc. E quando a gente olha só o muito básico, né, de ano de constituição, capital social, você fala, putz, não faz sentido, né? Mas aí quando você consegue olhar para outras nuances, e aí são pesos diferentes, como que funciona, assim, para vocês? Obviamente, eu sei que é muito longo se você fosse contar teu algoritmo inteiro, mas quando você coloca tudo isso numa mesma balança, como que funciona? O que é importante? Até para quem está nos ouvindo, assim, o que é importante saber se, pô, meu crédito foi negado ou aqui foi aceito? Como que se prepara? Queria que você contasse um pouquinho também. A premissa é que a política de crédito não é da Gira Mais, é do cliente. Se você é um banco, um fundo, uma empresa que está utilizando a ferramenta, você tem a sua política de crédito. Sempre começa assim, qual é a sua política? A gente vai lá, implementa e automatiza. O que era na mão demorava muito, agora está rápido. Aí chega um momento que o cliente ele vê tantos outros dados disponíveis ali e fala, vou começar a olhar isso. Aí ele adiciona. Tipo, mídia que você falou. Para uma grande parte das pequenas empresas, o principal canal está ali no Instagram, no TikTok, né? Então, você vai olhar a loja da fachada, onde é que é a loja, né? Depende, se tiver uma loja física, Eles você nem até tem faz mais, isso. né? Pois é, às vezes a pessoa está na casa dela vendendo, né? Então, por exemplo, é um cara que tem uma presença ali com bastante followers no Instagram, né? Tem atividade boa. Aí você está plugado na Núclea, no faturamento de cartão de crédito, boleto e TED dele. Pô, né, são dados alternativos ali que já te dão uma visão completamente diferente do que você olhar, tipo, a documentação ali, né, no kit banco que vinha antigamente. Né? E isso tudo, os analistas até já estavam fazendo, de certa forma, só que, né, manualmente no Google ali, né, dando na internet, fazendo o desktop search, que falava Dá antigamente. trabalho, hein? E dá para você automatizar isso tudo, né? Tá. Então, assim, cada vez mais tem dados. E o que a gente faz? A gente tenta botar uma inteligência própria em cima dos dados. Então, mídia social, fachada. Primeiro, né, nossa primeira versão na plataforma tinha lá foto do Google Maps com a localização. Pô, já adianta muito, né? Que o analista só bate olho. O que hoje em dia, né, depois de alguma evolução, já tem um score do quanto essa fachada faz sentido com o negócio. Já tem score de localização regional, renda média daquela região. Aí você começa a trazer informações, né, que são muito relevantes, são bases próprias nossas. Ou quando você vai analisar um quadro societário. Sim. Qual analista de crédito nunca ficou horas e horas lá tentando montar a árvorezinha e no final você consegue mais ou menos e vambora. A gente faz isso automático já. E aí cada sócio, até o 3º grau, a gente já cruza com bases próprias e disponibiliza informações de cada pessoa envolvida, como é que ele está com dívida ativa, PGFN, né? Todas aquelas informações que são relevantes. Que são informações que, se você entrar na internet, você consegue de alguma forma achar. Garimpar, né? Só que você precisa de 300 informações em segundos ali, né? Na mão não dá para fazer direito. Então, você primeiro identifica os dados, acessa os dados e aí você começa a trabalhar isso para eles ficarem cada vez mais fáceis de serem analisados. Entendi. E eu lembro muito que você me contou uma vez, acho que recente, que vocês estavam em alguma feira de empreendimento lançando alguma ferramenta que seria fácil para pequeno empreendedor, alguma coisa assim. Conta um pouco pra gente. A gente lançou uns 3 meses atrás um produto que chama Perito, né? Que é um agente, é um amigo que você vai ter no WhatsApp. E aí você pode botar lá um CPF, um CNPJ. Aí ele vai te perguntar, o que você quer analisar? Para quê? Aí você fala, quero alugar um imóvel. Ou vou vender a prazo. E aí por trás a gente tem setado todas as políticas que são analisadas por IA. O parecer vem IA. Então você consegue, né, democratizar realmente a análise, né? Porque um cara pequeno ali, ele às vezes não tem nem tempo de ir no Serasa baixar um negócio que tem um número que ele vai ter dificuldade de interpretar. A gente queria dar um negócio já pronto para ele ali, né? Com uma resposta simples, tipo, cuidado, pode ir
E aí, se ele quiser, obviamente, ele faz o PDF inteiro ali com a análise de banco que vai estar por trás da decisão. Isso para o pequeno. Para o PME. PME. É. E de um jeito muito fácil, de usabilidade bacana, porque o WhatsApp todo mundo sabe usar. É. Então isso é muito legal. Imagina, você está vendendo alguma coisa a prazo, né? Você tem uma loja no interior ou na periferia que você vai vender uma geladeira em 4 parcelas. Aí o cliente ele te passa o CPF dele no WhatsApp, você só pega, copia no outro amigo ali, faz análise, pô, pode vender, tranquilo. Assim, inadimplência está enraizada em todas as cadeias de negócio do país. Então é necessário que, né, as pessoas se protejam um pouco. Não tem mais fiado. É. E aí, certamente, com a tecnologia da plataforma de vocês já evoluíram muito o próprio modelo de análise do seu cliente. Você já, com certeza, já mudou algumas políticas lá por conta desses dados adicionais que vocês levam na plataforma. Tem algum caso interessante dessa atualização da política de análise de crédito de algum cliente de vocês? Olha, tem alguns, mas o interessante é um cliente recente nosso, que é um banco de desenvolvimento de um estado no Nordeste, e eles tinham lá um produto que era bem manual ainda, que estava com a inadimplência muito alta. E aí eles ficaram sabendo que um outro banco de desenvolvimento estava usando a Gira Mais, aí, né, a gente começou a mostrar para eles falaram, nossa, que legal, vamos montar junto uma política. Eu falei, não posso fazer isso, mas a gente ajuda vocês a pegar a política de vocês e deixá-la mais robusta. E com o tempo a gente foi lançando templates também. Então, se você é uma empresa não financeira que vai precisar analisar cliente, porque você vai vender a prazo ou fornecedores, você tem template pronto para tudo lá na plataforma. Então, para quem não é tão sofisticado no crédito, que não tem as políticas ainda, é muito melhor começar com um template do que funciona do que ter que, né, reinventar a roda ali e ficar tentando descobrir qual a melhor política para o seu negócio. Ou às vezes até ter que contratar alguém super especialista. Ou consultoria, etc. Entendi isso. Aí vocês já conseguiram ofertar esses templates. Sim. Agora falando um pouco do Rodrigo empreendedor, né, e de startupeiro. Como é que, assim, ao longo do tempo, então, né, vocês nasceram lá como como é que a gente fala? P2P, né? Que você fazia de empréstimo, né? De lending para pequeno, para varejista. E aí foi se sofisticando para, de fato, ser essa plataforma de crédito que é bem interessante e super reconhecida aí no mercado. Mas você também teve, né, que trabalhar aí na empresa, aumentou o quadro, reduziu, pivotar. Como é que foi, assim, se você puder contar um pouco para nós essas readaptações que vocês tiveram que fazer ao longo do tempo no Brasil? Se puder contar uma historinha aí pra gente de como que foi isso aí, seria legal. Nossa, quando eu saí de banco de investimento, tinha trabalhado no Brasil, morei em Nova York, morei em Londres, assim, conhecia diversas culturas, banco, perfil muito asiático. Então, assim, eu me considerava um profissional que consigo fazer qualquer coisa. Eu falei, vou empreender. No primeiro ano você apanha tanto, porque assim, você não sabe nem como os primeiros passos, né? Você nunca falou com um contador, você nunca pagou um DARF. Na época, para abrir uma securitizadora, nosso primeiro escritório era em Copacabana, a gente abriu uma securitizadora de crédito financeiro em Copacabana. Na época você tinha que ir no Banco do Brasil, na agência mais perto, fazer um depósito de, sei lá quantos por cento do capital social, alguma coisa assim. Na agência que a gente foi em Copa, ninguém nunca tinha aberto uma securitizadora. Então os caras não conheciam. E você tinha que fazer esse pagamento para poder receber seu CNPJ. Só que você só conseguia fazer o pagamento se tivesse um CNPJ. Então, assim, demorou 6 meses para abrir um negócio. Que dificuldade, né? Mas a gente foi super bem, a gente aprendeu relativamente rápido. Você começa faixa branca, né, depois amarela, laranja... E aí chega um momento ali que você já sabe um pouco melhor o que você faz. Mas você está muito exposto ali ao mercado. Né? Quando a gente estava crescendo, e a gente estava com uma operação muito legal, assim. Né? 2020, acho que foi dia 14 de março de 2020, a historinha, né? Pandemia? Trágica e comédia. Tava o Sérgio e eu,
dirigindo num carro alugado de Washington, D.C. para Nova York, com o term sheet na mão para flipar a companhia, para fazer um Series A lá fora, com os investidores incríveis, assim. Tipo, a gente tinha batalhado muito para chegar naquele lugar. Escutando o rádio, quando o Trump fechou o espaço aéreo com a Europa por um mês e anunciou a Covid, assim, chegou, né? Aconteceu o Covid de fato. E ali, obviamente, o nosso term sheet não valia mais nada. Meu Deus. A gente voltou pro Brasil no último voo, assim, e antes de fechar tudo. E aí foi a primeira vez que a gente olhou assim e falou, pô, quanto caixa a gente tem? Porque crédito a gente não vai originar mais, inclusive a carteira a gente vai ter que fazer, né, uma força-tarefa para fazer a cobrança disso tudo. Demitiu a metade da empresa, a gente tinha caixa para chegar em agosto. Tá? Isso era março. Isso era março. Tá. Julho e agosto. A gente demitiu, né, cortou custo, entregou o escritório, vendeu o laptop, sei lá, fez tudo. A gente chegava até setembro. E a gente não tinha mais né, a gente estava um ano montando uma Series A que não ia acontecer mais. A gente conseguiu aqui no Brasil achar um investidor no interior de Minas que fez um aporte na gente, entrou dia 25 de setembro, mas 5 dias a gente não ia conseguir pagar a folha, assim, né? Então ali foi um momento assim que, né, foi muito estressante com Covid, né, porque eu estava com um filho pequeno em casa, né, foi um show de horrores. Mas passou. E aí a gente começou a crescer muito, né? Pô, mas a gente conseguiu... Porque a gente tinha um componente muito grande de e-commerce na carteira, então a nossa carteira, apesar de não ter ido bem, estava muito melhor do que o resto do mercado. Assim, 1/3 da inadimplência dos nossos concorrentes diretos, assim. Teve concorrente nosso que bateu 60% de inadimplência, a nossa fica ali em 20, 25, que já era super alta. Mas, assim, né, de certa forma, estava performando. E aí a gente começou um movimento de crescer muito, né? A gente chegou ali em 2021, estava com em torno de 80 pessoas na empresa. E no início de 21, se eu não me engano, foi quando estourou a guerra da Ucrânia, né? O que aconteceu no Brasil? Taxa de juros estilingou de 2,5 para 14,75. Você pegou bem essa... Então, assim... Quando sobe juros muito rápido, né, tudo que é crédito alternativo, que estava assim começando a engatinhar, tipo, esquece. Volta todo liquidez, vai para título público. Ainda teve uma crise de performance das carteiras que a gente era o comparável no mercado, então assim, acabou funding. E a gente tinha mais uma característica que dificultava, que assim salvou a gente, mas dificultava, que a gente não entrava nas cotas subordinadas dos instrumentos. A gente falava para o investidor, olha, o meu equity é muito caro, eu vou investir na plataforma em tecnologia, não vou ficar com dinheiro preso aqui 3 anos. E aí a gente cresceu menos rápido que todo mundo, mas, né, o capital da empresa ficou protegido de certa forma. E aí chegou em 21, 22, tipo, o mercado estava muito difícil, estava uma crise de crédito, taxa de juros lá no alto, o mundo estava um caos depois da Covid. Guerra na Ucrânia, tipo, preço do petróleo super alto, inflação no Brasil lambendo. E a gente falou, olha... E a gente estava na época com o FDIC, que assim, tava tão difícil originar crédito, que a gente falou, cara... Tá todo... Né, os bancos estão originando crédito, né? Os FDICs estão originando, a gente que não está conseguindo. Então, fazer o seguinte, vamos atrás de instituição financeira para ajudar eles com tecnologia, porque a gente sabe que eles estão, tipo, uns 3, 4 anos atrás da gente. E aí, em meados de 23, a gente conseguiu o primeiro banco, assim, para automatizar uma esteira de PME. E daí o negócio tomou outro rumo. Foi forçado, mas foi planejado também, né? E acho que a parte mais difícil é quando você chega a 80 e poucas pessoas. Hoje em dia a gente está em 20 de novo, né? Encolheram assim, de novo. teve uma fase ali que a nossa receita foi a zero. A gente conseguiu captar uma rodada e 6 meses depois nossa receita foi para zero, assim, né? Então foi muito duro. Aí eu conversa com os acionistas, eles sabiam o que a gente estava fazendo, mas é muito difícil, né? Você explicar e ter o apoio deles constantemente, né? Teve uns ali que meio que abandonou a gente, que não teve estômago, mas está com a gente até hoje, porque não tem liquidez também, né? Esse tipo de equity. E aí tem um ou outro que você vê que o cara realmente está contigo.
cara ele começa a te ajudar nessas horas, assim, você separa um investidor que você devia realmente ter cultivado daqueles que, pô, não tem nem o perfil para o seu negócio, né? Que é mais pela oportunidade mesmo. Então a gente aprendeu muito nesses anos. Muito bom. E o que vocês buscam agora de futuro, assim? Porque foi uma boa pivotada também, né, na empresa, mas basicamente vocês conseguiram trazer as fortalezas da empresa, mas sem o peso de originar, né? Então, e agora daqui para frente, assim, o que vocês esperam com a Gira Mais? Até porque o cenário não mudou tanto assim, né? Pois é. Inflação, juros, inadimplência lá de 22 guerra. meses para cá, guerra. Não acabou, né? Acabou, não acabou. Então o cenário macro, assim, mudou pouco, mas vocês mudaram bem o jeito de fazer o negócio, né? De construir a plataforma, ou de focar na plataforma, mas qualquer coisa. O nosso pivô tá no 5º ano, assim, já não é um pivô tão recente. Então, né, a gente teve uma primeira fase de crédito e cobrança, que a gente aprendeu muito, que a fundação de tudo veio dali, e agora a gente está uns 4 anos desenvolvendo essa plataforma que está fazendo super sucesso no mercado. Eu acho que a nossa cabeça como empreendedor no início era muito, a gente quer crescer, capital com venture capital, vender a empresa. Hoje em dia a gente tem uma empresa viável, rentável, que cresce, tipo, os últimos 12 meses a gente cresceu 350%, né, receita. Nossa equipe é pequena, só que é muito forte. Então a gente só tem hoje em dia, o que sobrou foi área comercial e tech. Tem um pouco de suporte no meio, né? Você precisa ter alguns componentes, mas assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue crescer muito, sem ter que investir muito. Então, para a gente é executar o nosso plano que a gente tem. A gente não precisa fazer muita coisa oportunisticamente, né? Levantar capital. A gente gosta de fazer isso. A gente sempre, né, teve bastante sucesso fazendo isso também. E eu acho que o mercado está vindo na nossa direção, na verdade. Porque tem muita operação manual de crédito ainda, principalmente no mundo corporativo, nas indústrias. É o cara do financeiro que baixa o Serasa e ele olha lá se está negativado ou não. Tipo, isso é coisa do passado. Quem faz isso, assim, vai errar. Tá? Vai ser pouco eficiente. Não precisa, mas hoje em dia você olha o raio-x em segundos. Tem segmentos do mercado que estão sedentes por tecnologia, principalmente o mundo de FDICs e cooperativas de crédito. Está tendo uma transformação muito grande ali, porque eles cresceram muito. É sempre assim, né? Tem um crescimento, aí você chega num lugar, aí eles começam a investir para ter, né, robustez. Então o crescimento já veio, agora está vendo a fase de ficar mais sofisticado. E os bancos que tradicionalmente sempre fizeram muito bom trabalho em analisar seus dados internamente, né, de ter modelagem de crédito, eles automatizaram muita coisa, mas eles perceberam que com o pace da inovação não dá mais para ficar fazendo tudo dentro de casa. Até aquelas operações que realmente todo mundo sabe que vai fazer dentro de casa, está começando a olhar fora de casa, porque não dá para fazer tudo. Tem uma empresa especializada em tecnologia para crédito, que só faz isso. Pô, tem a galera ninja ali, né, fazendo tecnologia. Pô, óbvio que a plataforma vai ser melhor do que o banco. Bota lá um squad para fazer de vez em quando, melhorar a plataforma. Vai concorrer com a prioridade da conta corrente, do investimento, do login. E agora, como tá esse hype de AI, que eu acho que não vai passar, né? Esse hype vai continuar. No crédito, isso está fazendo muito bem para as operações, porque está abrindo possibilidade de mostrar coisa nova. Tipo, até pouco tempo atrás, até antes da IA, você ia falar de tecnologia para crédito, para um banco, para alguém mais sofisticado, o cara fala, não preciso. Agora você fala, pô, tem uma coisa nova, dá uma olhada, o cara, né, todo mundo vai te escutar um pouco. Né? E a alta taxa de inadimplência ajudou nisso também, né? Ninguém está disposto mais a perder muito. Não dá, assim, tá difícil precificar para mais, considerando a inadimplência do que já está. Então... em alguns segmentos são inviáveis, né? Tem produtos aí que são muito complicados. O Brasil sempre foi um mercado de crédito de garantias. Lá fora tem muito crédito clean para PF, PJ. Aqui embaixo começou a surgir nos últimos 10 anos. O primeiro FDIC brasileiro de crédito clean foi do Mercado Pago, que ele lançou em 2017. Nossa, bem recente. Capital de giro clean. É. Tipo,
Lá fora, isso daqui, o crédito era clean. No Brasil... Sempre tem a garantia. No Brasil, você vendia capital de giro, você vendia desconto de recebíveis com a camisa fantasiada de capital de giro. Aí, seu capital de giro, me dá seus recebíveis. Né? Então, é um mercado muito único aqui, o brasileiro. E para quem faz o que a gente faz, eu acho que é um mercado muito bom. Mudou, né? Muito a gente que trabalha em mercado financeiro faz tempo, a gente vê que mudou muito, inclusive, o perfil, né, das pessoas de área de crédito. Sim. Que antes você tinha muito daquele negócio de mesa, aqueles comitês manuais, aquele processual absurdo, né? Hoje em dia, realmente, acho que a gente não consegue mais falar de crédito sem falar em adoção de novas tecnologias, uma modelagem mais específica, algo diferente, assim, acho que eu estava lá no último evento de vocês, né? Realmente você vê mais bancos participando. E o que eu achei legal nesses eventos, teve até uma pessoa que era de uma empresa que fazia financiamento de placa para energia solar. Uhum. E aí, como que você já consegue conectar, né, essas outras indústrias em algo que era tão só de banco, né? Hoje vocês têm visto, né, cada vez mais essas outras indústrias, acho que você falou um pouco, mas talvez falar mais do agro, falar mais dessas outras financiamentos maiores, assim, que não necessariamente só estão dentro de uma instituição financeira? Você tem alguns segmentos do crédito que, né, não são necessariamente tão financeiro. Tem uns que tem um componente muito grande como consórcio. Consórcio é financeiro, mas é meio que são administradoras de consórcio, né? Uma categoria por si. Nesse cenário estão voando, mas tem inadimplência pra caramba também, né? Tem toda uma... É mesmo? Tem bastante. A gente acabou de pegar uma operação grande agora de consórcio que estava meio que sem política, assim, muito descentralizada, e que a gente está conseguindo unificar para estancar ali o que estava sangrando um pouco. Varejo. Se você... Varejo de construção, por exemplo. O atacarejo, né? Onde você tem pequenas empresas, que são as pequenas construtoras. Pô, o cara quer ir lá, ele compra o material no meio da obra, tá com pressa... O cara não tem cartão de crédito da incorporadora, né? É boleto a prazo. Então a lojinha ali, ela tem que conseguir botar o CNPJ ali e ver se está aprovado ou não, né? Com segurança. Isso era quase impensável 5 anos atrás, no caixa. Hoje em dia, pô, está integrado ali no seu sistema de caixa, pô, qual é o seu CNPJ? Bum. Você consegue ver se aquela pessoa é ela mesma, né? Ou se tem fraude ali no meio do processo. Distribuição de energia, mercado livre de energia, geração distribuída, pô, muita inadimplência também. Você tem alto volume de pessoa física, PJ, trocando, né, de quem oferece a energia para empresas alternativas de geração distribuída. Legal. E aí tem 15% de inadimplência no início. Se você não tem tecnologia ali para te proteger, cara, vai machucar. Então, acho que assim, tem vários silos fora do mercado de crédito financeiro que vai precisar de tecnologia também. Vocês já estão olhando para esses também? Eu diria que crédito financeiro para a gente ainda é mais importante, mas eu acho que 1/4 da base são empresas que não tem nada a ver com crédito. São indústrias, varejo, supermercado, rede de lojas, distribuidores de pneu. Tem venda a prazo, tem mercado para vocês. Tem venda a prazo, tem fornecedor. E aí é engraçado, porque lá o crédito contrata a plataforma para fazer aquela engrenagem com a área de vendas, para não ter aquele atrito, automatiza, pô, começa a funcionar bem. Daqui a pouco vem aquele pedido, pô, você pode criar um login para o jurídico, que eles também vão querer usar? Aí o jurídico passa a usar. O RH também quer usar, para ver funcionário novo, fazer background check. Assim, todo mundo precisa. O Serginho, o meu cofundador, a piadinha dele é que até a vovozinha tem preocupação com crédito, porque ela dá dinheiro pro neto e não sabe se ela vai receber de volta, né? Boa, tá bom. Muito bom. E a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. E aí, como final, também a gente gosta também de perguntar alguma experiência, alguma dica sua para quem está encantado por essa oportunidade que existe no mercado de crédito brasileiro, por mais complexo que seja, e por mais que a tecnologia tenha ajudado agora, vai ter uma complexidade que vai seguir. O que você deixaria de recomendação para quem está começando ou quem quer entrar e começar a entender melhor o mercado de crédito, a complexidade, as oportunidades que existem aqui no Brasil hoje?
Um ponto bom ali, né? Quando a gente montou uma fintech de crédito em 2017, o coração era a sua esteira decisória de crédito, vamos dizer assim. Era inconcebível uma fintech de crédito não ter um motor próprio. Sim. Né? Por quê? Porque não existia motores terceiros, né, no mercado. Então, se você queria ser uma fintech, você tinha que montar um motor, ponto. Hoje em dia, está muito claro assim que se você é uma fintech, você não deve montar seu motor. Você deve usar todos os seus recursos para montar a máquina de originação, um produto bom, seguro, ter segurança ali, né, nas garantias. Mas o motor de crédito você não precisa mais. Você vai gastar seu dinheiro à toa e vai ficar ruim e você vai acabar tendo que ir ao mercado e contratar alguém. Legal. Bacana. Obrigado pela sua presença de novo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com agradecer, vocês. a gente sempre tem uma lembrancinha para deixar com os nossos convidados. Obrigado por ter abrilhantado um pouquinho essa nossa hora de Arbicast. A caneca é sua, Obrigado. É parte do nosso agradecimento pela sua presença aqui. Se você quiser deixar também os contatos do Gira Mais, o seu, rede social, LinkedIn, etc. Agora é a hora também de divulgar isso, para a gente poder, quem se interessou e gostou da conversa aqui, poder te procurar ou procurar Gira Mais para crescer o negócio, para criar um negócio novo em cima do motor que vocês podem oferecer na plataforma. Legal. Não, primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido interessante para quem está escutando aqui. Não muito técnico. Foi ótimo. Foi muito bom. Bem realista. Às vezes, quando você vai falar de crédito, geralmente não é só boa notícia, né? Então, nosso site é o giramais.com, gyra+.com. Tem LinkedIn, Instagram. Eu acho que, né, quem é do mercado de crédito já passou a conhecer a gente um pouquinho. Eu tô como Rodrigo Cabernet no LinkedIn também, então se quiser falar direto comigo, vai ser um prazer. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Patrícia. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Mais esse episódio do Arbicast. Fique antenado, inscreva-se aqui no nosso canal, que logo mais a gente tem mais conversas interessantes, mais programas e mais informação para você que tem algum envolvimento com o mercado financeiro brasileiro. Obrigado e até a próxima.